Shabbat Shalom, meus queridos, já estamos ao vivo aqui no Catube, saudade dos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu quero pedir uma coisa para você que aí está assistindo hoje essa paraxá, Behaloterra, quando subires, né? Muito interessante, olha, grandes lições hoje, tanto a Haftará quanto os Cristo Nazarenos, fique conosco, ok? Eu quero pedir para você que participa do Catube, que você comente lá no grupo do Telegram assuntos sobre os quais você gostaria de aprender mais, porque a gente está fazendo uma lista que vai começar a gravar novos assuntos aí no Catube, tá? Então, deixa lá o seu pedido, tá bom? Vamos abrir aí, já estamos nós 4 hoje, louvado seja o Eterno por isso, né? Shabbat Shalom para todos. Eu quero louvar ao Eterno pela vida do Lucas. Nós estávamos comentando aqui, né? O Lucas já está um ano conosco, que estava lembrando aí da Paraxá Shehá Lehá, vai por ti mesmo, né? Que é a próxima, né, Lucas? Né? É, a próxima Então, Paraxá. ao que tudo indica, nós já estamos aí um ano. Então, Baruch Hashem por isso, né? Rosh Wallace, que está lá em Natal, eu também estou em Natal, porque eu estou de camisa curta, né? Agora, olha lá o irmão Walter, nosso querido diácono irmão Walter, está todo empacotado, porque está muito frio aqui no sul, né? Irmão Walter, é isso aí. Shabbat Shalom, meus amados, Shabbat Shalom. Um abraço aí, Shabbat Shalom para a irmã Cristina, pastor Jimmy está conosco também, ligadinho lá, um Shabbat Shalom. Um beijo no coração, pastor Jimmy. Toda a sua família também, pastora Leia, as crianças, né? Tudo de bom. E vamos então, essa paraxá está maravilhosa. Berraloterra! Berraloterra! Quando subires. E tá aí com o nosso Moré Lucas, que vai começar hoje então a explanação aí da paraxá, depois Haftará comigo, escrito Nazarenos, com o nosso querido Diácono Irmão Walter e comentários com o nosso Rosh Wallace, diretamente de Natal. Glória. Hã? Glória. Isso aí. Vamos lá, então? Paraxá Behaloteca. Vamos lá, pessoal. Antes de começar o estudo, gostaria de lembrar uma coisa interessante aqui junto com os irmãos. É uma coisa que a gente sempre lembra e eu gosto de sempre pensar dessa maneira. Para quem está assistindo, eu acho que é bacana também lembrar sempre disso. Por que a gente faz esse estudo, pessoal? Por que a gente realiza esse estudo aqui? Qual é o principal motivo? Né? É importante estudar a Escritura? É importante estar sempre lendo as Escrituras. A Paraxá é uma maneira, né? O estudo semanal de Paraxá é uma maneira que a gente tem de fazer isso. Levar a palavra do Eterno é importante. Mas para quem que a gente faz isso aqui? Para quem que a gente está se santificando e guardando o Shabat, guardando os mandamentos, né? É para honra e glória do Criador, né? É para honra e glória dele. E o que eu acho interessante começar lembrando disso, né? A gente não precisa pensar muito, não precisa fazer muito esforço para conseguir lembrar aí de uma série de exemplos de pessoas, né, que vão usar a palavra de Deus para enriquecer, para ganhar fama, né? Não vou entrar muito nesse assunto, só que a gente tem que lembrar, né, qual que é o nosso objetivo para com Deus, qual que é o nosso objetivo para com a palavra dele, né? É exaltar o nome dele, a glória dele, tá? O poder dele. É para isso que a gente faz, para a honra e glória dele. E por que eu quero começar falando disso? Porque eu gostaria de mostrar esse símbolo, né? O comecinho dessa paraxá vai falar sobre a menorá para a gente. Vou acender aqui minha luz, eu acho que deve ter ficado um pouco escuro. Isso aí. O comecinho dessa paraxá, ela vai falar para a gente da menorá, né? E tem um símbolo interessante aqui, tem algo curioso, que é um pouquinho complicado de entender, talvez, né? A gente entender o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Fale para Arão, né? Então o Eterno diz a Moisés, fale para Arão, quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas da menorá, elas devem projetar a sua luz para frente, diante da menorá, como se estivesse na direção da lâmpada no meio, tá? Da lâmpada do meio. Então eu vou transmitir aqui minha tela, se tiver qualquer problema, vocês me avisam, tá? Só para mostrar para os irmãos uma imagem da menorá. Pode ser que alguns irmãos sejam novos, não conheçam ainda a menorá, não saibam como ela é. Aqui no caso, como é que eu posso explicar para vocês, pessoal? Ele começa dizendo que a luz da menorá, tá? Essas 3 lâmpadas aqui e essas outras 3 aqui dos 2 lados, a luz delas tem que estar direcionada, ela tem que brilhar na direção da do meio, da central, né? A menorá vai ter vários símbolos, vai ter vários significados que a gente pode atribuir para ela, só que um desses significados é que o pilar no meio, ele representa o Eterno, representa o Messias, tá? E tem um símbolo interessante aqui, mostrando que as luzes em volta, que podem também representar o povo de Deus, as congregações, o brilho delas tem que refletir a luz e a nossa vida
tem que refletir a central, que é o Eterno, que é o Messias, tá? Então, eu gosto desse símbolo, essa paraxá em si, lembrando a gente disso, a nossa vida, a nossa luz, tudo que a gente faz tem que refletir a honra e a glória do Criador, tá? É para ele que nós fazemos isso, é para exaltar o nome dele, não o nosso, tá bom, gente? Então, eu acho interessante, acho muito bacana a mensagem que essa paraxá começa, porque ela é uma paraxá que vai falar sobre liderança, é uma paraxá, né, vou remover aqui, é uma paraxá que vai falar sobre liderança, vai falar sobre Moisés, termina também falando sobre a inveja, né, um pouco de inveja, um problema ali com Arão, né, contra Moisés, e ela vai mostrar para nós, ela vai nos lembrar que, antes de mais nada, a gente faz as coisas para o Eterno, para servir a Ele, nós somos servos dele, né, tem gente aí que age, pensa como se fosse o contrário, como se Deus estivesse aqui para servir a nós, né, mas não é isso, tá? A Paraxá vai continuar falando da consagração dos levitas, tá? Também é um momento importante, eles são consagrados. O Eterno diz para eles: você os purificará e os oferecerá como uma oferta movida, pois eles foram dados a mim integralmente dentro do povo de Israel. Eu os tomei para mim em lugar de todos os que saem em primeiro lugar do ventre, isso é, os primogênitos do povo de Israel. Então a gente lembra que todo primogênito pertence ao Eterno. Todo primogênito ali do povo, entre o povo de Israel e dos seus animais, pertence ao Criador, tá? Só que no lugar dos primogênitos de Israel, o Eterno tomou os levitas, tá? Então os levitas pertencem a ele, e eles têm essa função. A função deles é realizar os serviços para o povo de Israel na tenda do encontro, para fazer expiação pelo povo de Israel, para que nenhuma praga caia sobre o povo em consequência de sua aproximação ao santuário. Então, o restante do capítulo 8 vai falar sobre os levitas, sobre essa consagração, também trata o tempo de serviço deles, né, então eles vão servir ali dos 25 anos de idade aos 50 anos, tá? É importante passar por esses pontos. Comenta sobre essa consagração dos levitas, e antes de passar o comentário para os irmãos, eu também vou passar aqui pelo capítulo 9, tá? Ele tem uma mensagem aqui muito bacana, eu acho que é importante a gente se atentar, né, tem um alerta aqui para nós. O que ele diz para a gente? Começa falando sobre a Pessa, né, o capítulo 9 de Números vai falar para nós sobre a Pessa, né, e ele tem algo muito bonito aqui, né, a gente vê que o Eterno, ele dá uma segunda chance para as pessoas, ele dá uma segunda chance para o povo dele, que está disposto a buscar, a servir ele de todo o coração. Então, o que o Eterno diz aqui, pessoal? Ele começa lembrando o povo, dizendo para eles que o povo de Israel observe a Pessa no tempo designado, tá? Então, eles têm que observar a festa de Pessa, tá? Pessa é uma festa muito importante, a gente fala dela aqui em outras paraxás, tem um símbolo muito importante, né? Pessa lembra para nós da nossa identidade, de onde nós viemos, lembra do povo de Israel, né? Quando eles saíram do Egito, eles eram escravos, eles estavam ali no Egito, e o Eterno tirou eles com o braço forte, fez maravilhas, tirou eles, e eles estão começando, nessa paraxá, eles vão iniciar a trajetória deles no deserto para chegar na Terra Prometida. Então, Pessa lembra eles de onde eles vieram, do que o Eterno fez por eles, né? E lembra para nós também, não é necessário ser judeu para ter um significado, né? Para Pessa ter um significado, uma representação grande para você, porque ela lembra da nossa vida, lembra da vida que nós levávamos, né? A gente também saiu do Egito, nós estávamos no Egito espiritual, de certa forma, né? E o Eterno nos tirou de lá, abriu os nossos olhos, e a gente está nessa caminhada, a gente está fazendo essa caminhada rumo ao reino dele, tá? Como Israel que está passando pelo deserto ali, para entrar na Terra Prometida, nós estamos passando aqui na nossa vida, a gente está se santificando, está trabalhando na nossa vida para buscar o Criador, para andar nos caminhos dele, para alcançar a vida eterna, tá? O reino é a nossa Terra Prometida, então é lá que a gente quer chegar e a gente está atravessando essa trajetória, tá? Esse está aí para restaurar essa identidade. Ela é muito importante. O Eterno começa falando para o povo guardar a Pessa no tempo designado, só que aí acontece algo curioso, né? Algumas pessoas, elas haviam se tornado impuras. Para guardar a Pessa, para celebrar a festa de Pessa, essas pessoas tinham que estar puras, né? Então Moisés diz para eles o seguinte, né? O Eterno fala para Moisés: fale ao povo de Israel, se algum de vocês agora ou nas gerações futuras estiver impuro por causa de um cadáver, ou se alguém estiver em viagem ao exterior, né? Mesmo assim vai observar a Pessa, tá? Então, se a pessoa estiver impura por algum motivo, tocou em algum cadáver, ou se ela está no exterior, se ela não vai estar ali na terra para conseguir celebrar, essa pessoa ainda vai conseguir celebrar a Pessa, tá? O Eterno, ele dá uma segunda oportunidade para essa pessoa, só que ela vai celebrar no mês seguinte, tá? Então, é como se o Eterno desse uma segunda Pessa, uma segunda chance para essas pessoas. Só que tem uma vez importante,
Se a pessoa que estiver pura e não se encontrar em viagem, e mesmo assim não observar a peça, essa pessoa vai ser eliminada do povo. Então, essa pessoa vai sofrer as consequências do pecado dela, tá? Aqui é interessante a gente prestar atenção, porque o Eterno está dizendo, olha, você não deve brincar com as coisas dele. Vocês não devem brincar, nós não podemos brincar com as coisas do Eterno, tá? Então, ele está dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade, nessa festa tão importante, né? O Eterno faz isso justamente com Pêssah, dá essa segunda oportunidade de Pêssah, porque ela é uma festa muito importante. E ele dá essa segunda chance, só que é para aqueles que realmente não tinham como celebrar, não tiveram como guardar. Aqueles que por desleixo, por preguiça, seja qual for o motivo, aqueles que deixaram de guardar, essas pessoas não vão receber a segunda chance, tá? Essas pessoas que não se atentaram ao chamado dele vão sofrer as consequências do pecado delas, tá? Então isso aqui lembra para nós, né, que com as coisas do Eterno a gente não deve brincar. A gente deve se atentar, é importante, né? Nós temos que levar a sério, né? Não sei se vocês lembram de uma história que eu contei na paraxá passada, né? É interessante. Eu penso que, assim, se o Eterno desse duas oportunidades, né, para o povo, para o ser humano, né? Se o Eterno desse duas oportunidades de Pêssah, ele falasse, ó, você pode escolher entre celebrar tanto no primeiro mês quanto no segundo mês, tá? Você que escolhe, não tem problema. Quem não conseguiu celebrar da primeira vez, quem se esqueceu, pode celebrar da segunda vez sem problemas. Pessoal, ia chegar na primeira Pêssah, ninguém ia estar lá para celebrar. Ninguém ia estar lá para celebrar, porque a gente sabe que o ser humano, né, a gente fala muito brasileiro, mas é o ser humano em geral, ele gosta de deixar as coisas para a última oportunidade. Gosta de deixar as coisas para a última hora. Ninguém ia vir celebrar na primeira vez, todos iam celebrar na última, tá? Então, lembra para nós, é necessário que a gente tenha responsabilidade, a gente precisa ter responsabilidade com as coisas do Eterno. As coisas do Eterno vão exigir disciplina, vão exigir você ter uma vida regrada, você se atentar para as coisas dele e viver dessa maneira, né? O servo do Criador, ele é disciplinado, ele é regrado, ele não vive do jeito que bem entende, tá? Aqui o povo de Israel, daqui a pouco a gente vai ver o povo reclamando, e vocês vão ver por que eles estavam reclamando, né? Tem um pretexto, eles dão um pretexto ali, mas na realidade, eles estão reclamando de outra coisa. O problema deles é com a disciplina, é viver de maneira regrada, não é apenas por causa de alimento, tá? Já a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Então isso aqui lembra a gente, com as coisas do Eterno a gente não brinca, a gente tem que levar a sério. É importante prestar atenção à palavra dele e lembrar que nós devemos ter disciplina na palavra dele, tá bom? Vou passar para o comentário aos irmãos. Só mais um ponto antes, tá? Eu vou encerrar o capítulo 9. O capítulo 9 vai falar de algo muito bacana, tá? Muito bonito, que é a nuvem. Eu acho que é um símbolo, assim, maravilhoso. É um tempo que o Eterno, a Escritura fala que o Eterno sente saudade desse tempo, dessa época, né? Do povo caminhando no deserto, né? A gente lembra muito desse período no deserto, no Egito, das revoltas, das murmurações, né? Dos erros que Israel cometeu ali, só que a Escritura fala pra gente que o Eterno sente saudade desse período, porque era um período que Israel estava, né, vivendo sob o comando dele, dependendo dele para tudo. Então Israel, ele fornecia o alimento para Israel, ele dava a direção e ele decidia, ele dava o comando para quando Israel ia partir e quando eles iam parar, quando eles iam acampar, né? Eles passaram 40 anos caminhando no deserto sob a direção e o comando do Criador, né? E aqui no verso 15 do capítulo 9 em diante, vai falar para a gente sobre essa nuvem, né? Então, no dia que o tabernáculo foi erguido, uma nuvem o cobriu, né? A nuvem cobriu a tenda do testemunho à tarde, sobre o tabernáculo, e à tarde, à noite, apareceu como se fosse uma coluna de fogo, né? Como se fosse uma coluna de fogo, e essa coluna iluminava o acampamento, fornecia luz para eles, aquecia eles à noite, espantava animais peçonhentos, serpentes, escorpiões. Então, assim, durante o dia, essa nuvem estava guiando, estava orientando o povo, né? Mostrava, Deus dava direção para eles durante o dia, e à noite Deus protegia e guardava eles, tá? Então, a ordem de Adonai, eles acampavam, e de acordo com a ordem do Eterno, eles prosseguiam. Eles faziam o que Adonai lhes ordenava fazer por intermédio de Moisés, perdão. Moisés era, então, esse intermediador, né? Se a nuvem parasse ali, ficasse um ano parada, eles iriam ficar um ano acampados. Se a nuvem seguisse viagem durante dias, durante meses, eles iam seguir viagem, iam parar durante a noite, no dia seguinte de manhã já iam se levantar, já iam partir, tá? Então o Eterno guiava eles, o Eterno dava direção, quando sair, quando partir, quando comer, descansar no Shabat, tá? Então era um período que o povo dependia totalmente do Eterno, tá? Dependia totalmente do Criador. Ela era exatamente como o irmão Vilmar comentou aí, né? É uma bússola, é um norte, né? É um guia. É como se o Criador estivesse pegando na tua mão e te guiando. Poxa, mas a gente está aqui viajando pelo deserto. O deserto é enorme, é grande. Tem, sabe, uma infinidade de perigos, de riscos ali. É um ambiente inóspito, é um ambiente difícil, né? Eu gosto de pensar como se fosse uma criança, sabe? Eu lembro, quando eu era pequeno,
Tá? Uma maneira que eu gosto de pensar, uma maneira que eu gosto de ver essa situação. Eu me lembro quando eu saía para ir para a cidade, lá de São Paulo, lá no centro de São Paulo com meu pai. Eu era novo, pequenininho, segurava na mão dele e ia. Eu ficava olhando em volta, aquele monte de gente, aqueles prédios gigantes, aquele lugar enorme, e aquilo ali dá medo, porque é muito grande, é um caos enorme, é uma bagunça muito grande. Só que eu olhava, eu lembrava que meu pai estava segurando na minha mão, tá? Ele estava segurando na minha mão. Então ele estava me guiando, estava me conduzindo. Eu não ia me perder. Eu não ia me perder. Desde que eu permanecesse segurando na mão dele, desde que eu não soltasse a mão dele, eu ia chegar em casa, eu ia saber o caminho de casa, eu ia estar seguro, ele ia me proteger de qualquer perigo que houvesse ali, tá? Então, assim, era isso que acontecia aqui nesse momento, era isso que acontecia aqui. O povo de Israel estava num ambiente completamente inóspito, só que eles estavam sendo guiados pela mão do Criador e protegidos por ele. Eles não iam sentir fome, eles não iam sentir frio, eles não iam sofrer com ataque, com perigo de animais, de outros povos ali da região, e se acontecesse nas guerras, mesmo quando eles partiam para a guerra, Hashem dava força para eles, guiava eles para a vitória, tá, pessoal? Então é um período que o Eterno sente saudade desse tempo, mesmo sendo um tempo tão complicado, cheio de murmuração, cheio de, sabe, de episódios tão difíceis ali para o povo de Israel, tá bom? Vou passar para o comentário dos irmãos, e aí a gente vai para a segunda parte da Paraxá. Amém? Amém. Pela ordem sou eu, né? Amados, esse símbolo, essa simbologia da menorá é muito interessante. Porque qualquer coisa que emite luz em forma de abajur, por exemplo, lá em Israel, né? Se você for no hotel, né, e pedir um abajur, como é que você pedir? Você pedir Ani Rotse, eu gostaria menorá, né? Então, tudo isso que é algo que emite luz, que tem esse formato, é considerado uma menorá. O que se aplica a nós? Nós somos uma menorá, né? E Yeshua falou isso, né? Ele disse, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando não estiver mais aqui, vocês é que serão a luz do mundo. Tá? Vocês vão estar encarregados de ser luz, né? Por isso, onde nós vamos hoje, né? Eu vejo muito ali, quando o Rosh Wallace comenta, eu fico muito feliz que ele fala, ele vai num lugar, daí ele começa a fazer o quê? Perguntas, e aquilo vai o quê? Abrindo o entendimento das pessoas, né? Imagina, mano, é como você entrar com um foco de luz num local extremamente escuro, tá? Onde não tem luz, né? Se você chegar num quarto escuro e você acender um fósforo, você ilumina todo aquele quarto, né? Então, compete a nós ser essa menorá, né? O Eterno espera que com amor, né, com a Havá, a gente possa ser essa menorá e levar essa luz, né? Levar a sua instrução com amor para outros. E muito bonita ali a comparação que o nosso Moré Lucas fez em relação ao pai, muito bonito, né? Realmente, esse era o sentimento que o Eterno esperava de Israel, né? Que Israel segurasse na sua mão e fosse conduzida pelo Eterno, né? Num deserto onde não se plantava, mas se colhia, né? Se colhia em que sentido? Em se ter alimento, né? O Eterno era alimento para eles, fazia cair maná, mandou carne, quando eles murmuraram ali e pediram, né? E no deserto, apesar de todas as dificuldades que se tem no deserto, o Eterno era o provedor deles, amado. Tá? E o modelo espiritual perfeito estava aonde? Exatamente no Mishkan, né? Ali aquela questão do simbolismo espiritual, da forma como o Eterno se apresentava, essa nuvem durante o dia, né? Uma coluna de fogo à noite, a prova de que o Eterno estava com eles, né? Quando as coisas começaram a desandar, quando começou a criar templo de pedra, né? Quando Israel olhou e disse pro profeta, todas as nações têm um rei, por que nós não podemos ter um rei? Aí o Eterno nunca quis isso, mas como Israel pediu, o Eterno permitiu, né? E aí vem o nascimento de questões políticas e tudo isso que a gente já conhece até os dias de hoje, tá? Então, que ficamos com a mensagem que nós precisamos ser uma menorá que emite luz ao mundo que vive em trevas. Amém, irmão Walter? Amém, amém, amém. Saúde a todos os irmãos aí que estão nos assistindo e que nos assistirão aí com a paz do Senhor.
Que Deus esteja convosco aí e o amor de Jesus Cristo esteja no coração de cada um, para que nós possamos começar aí esse Shabat. Já estamos começando, nós já começamos, na verdade, mas na continuidade dele, com toda a fé e amor um pelos outros e oração um pelos outros. Propriamente dito, o tabernáculo era uma coisa muito grandiosa, né? Era imponente, era uma coisa cheia de departamentos, ontem até comentei isso na nossa live. Então, não era uma coisa feita por poucos homens, eram milhares e milhares de homens. E lembrando aos irmãos que eu sempre estou aqui e trago essa ligação entre o ontem e o hoje, né? Para que a nossa vida possa ser edificada pela palavra. Então, tudo isso aqui, né, nos remete às nossas lembranças, como fez bem ali o irmão Lucas, nos remete à nossa vivência hoje entre irmãos. Então, é isso que nós buscamos aqui. Então, eu digo para os irmãos assim, toda essa imponência, tudo isso, essa criação a qual o Eterno determinou, e que essa obediência feita aos homens, da forma que se faria todos os segmentos, isso tem a ver com a nossa vida hoje? Eu digo para você, sim, continua. Porque hoje nós temos que ter obediência, né? Assim, com o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, nós estamos guiados. E se nós colocarmos a nossa vida em oração, diante de Deus, Ele, né, fará com que nós entendemos que o Arua está nos guiando, nos levando, fazendo o momento em que temos que parar para santificar, momento em que temos que nos levantar e ir adiante. Então, entenda esse mover do Senhor na tua vida. Isso é muito importante, né? Foi uma ordenança do Senhor, né? Êxodo 25:8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, essa ordenança do Senhor é uma ordenança a qual, né, foi seguido ao pé da letra. E hoje entendemos isso, que nós precisamos nos dar a mão em união, em oração, não é em contenda, não é divisão de casa, não é o seu eu, mas é um todo. Assim você vai estar diante do Senhor, né, com os olhos do Senhor sobre a tua santidade. Agora, se você é daquele que só busca a mão do Senhor, se você é daquele que vai para a igreja, que vai para a sua carral, olhar o que o irmão está fazendo, o irmão do lado está vestindo, o irmão do lado que chegou com qual carro, amado, esquece essa vida. Então, essa vida não é para ti. Né? Sou bem duro, bem nas minhas palavras, às vezes, me perdoe. Mas temos que entender esse movimento. Se algum levita daquele que estava, né, na ordem de botar a mão de cuidar das coisas santas do Senhor, dos utensílios santos, se ele tivesse em pecado, ele morreria ali na hora. Né? Então, você tem que entender isso. E hoje, dentro da nossa igreja, é a mesma coisa. E nós vamos ver isso lá na frente. O que causa? Porque muitas vezes, sem você querer, sem você observar aquilo que você faz dentro da sua igreja, você acaba matando o seu irmão na frente. Então, teremos que cuidar muito disso. Então, lembre-se sempre disso, estamos sobre a ordem do Senhor, sobre a ordem do Arua dele. Né? E isso é o que mais interessa na nossa vida hoje. Amém? Meu querido Rocha, amém. Amém. Olha, também tem aquela situação que tem nessas passagens trechos messiânicos, que aponta para Yeshua. Vocês podem ver no Números 9, versículo 12. Nenhum dos ossos do cordeiro de Pessa poderia ser quebrado. Então, logo, tem essa noção, essa ideia de que Yeshua diz, e cumprindo a palavra, e nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então, ele já está indicando que ele é o cordeiro de Pessa. Fiz uma pergunta por esses dias a uns irmãos, onde é que diz que tinha que ser sacrifício humano? Tinha que ser o sacrifício do Messias, tinha que ser o sacrifício de um justo. Onde é que diz? É um cordeiro, tudo bem, mas um cordeiro é um animal. Onde é que diz isso? Mas está na Torá, deixo bem claro. Aí as pessoas, na hora, não pegaram. E eu disse, no sacrifício de Isaac, quando foi levantar e não concluiu. Não concluiu o sacrifício. Era um ser humano ali.
apontando para Yeshua também. Aí entra essas questões. Tudo isso está à disposição na Torá. Então, reforçando a menorá ela não precisava de que nada por trás fizesse algo que balançasse o fogo para frente. O fogo do Eterno é para frente. Ele não vai colocar o fogo para trás. É tanto que quem queimou os filhos do sacerdote foi o fogo da menorá. Então, quem vem com essas explicações, dizendo que, mas ele tinha um fogo atrás e alguma coisa, você pode olhar na imagem que o Lucas passou, que não tem esse pedaço atrás da menorá. Então, ele olhou e várias vezes mostrou aí, e você não vê, você vê ela para cima, e o fogo diz que ia para frente. Então, indicando que o Eterno está à nossa frente, que o brilho e a direção do Eterno, ele sempre vai adiante de nós. Inclusive, tive uma experiência com um espírito maligno, aonde eu via ele no canto escuro com a cabeça de um lobo desse tamanho, assim. E ele chegava e ele falava, não verbalizando, mas eu escutava o que ele estava dizendo, verbalmente, bem audível. E ele dizia, eu vou lhe atacar porque você está me atrapalhando. Aí eu dizia, Senhor, o lobo é grande. O que é que eu faço? Ele disse, diga para ele atacar primeiro quem está na sua frente. Então isso é muito, muito importante. Quem está na nossa frente é leão, não é lobo. Amém. Amém. É isso aí. Amém. Bom, vamos continuar então. Aqui, agora a gente vai entrar no capítulo 10 da Paraxá, tá? Um capítulo bem bacana também. Tem outro símbolo, né? Já meio que dando sequência a essa questão da viagem do povo, no momento que o povo entra no deserto. Então, o Eterno, ele coloca para eles o símbolo do shofar, né? No caso, não é apenas um símbolo, né? Que o Eterno diz para que eles façam shofar, né? Shofar, que eles tocam, né? E eles vão tocar no momento, eles vão utilizar esse shofar, o som do toque do shofar, né? Para quem já celebrou em Yom Kippur, para quem já ouviu o toque das trombetas, né? 10 dias antes. Então a gente ouve o toque das trombetas, a gente toca o shofar, e o shofar tem tinha uma utilidade para eles aqui em diversos momentos, né? Então era utilizado para convocar o povo, para convocar os líderes, né? O Eterno coloca diferentes tipos de alarme, né? Para que eles mostrem, né, realmente qual que era o sentido daquilo. O shofar guiava eles quando eles saíam para a guerra, tá? O shofar, olha só que interessante, isso os farás, né? Quando saírem à guerra em sua terra contra um adversário, façam soar o toque das trombetas, o toque do shofar, tá? Isso os fará serem lembrados diante de Adonai, o seu Deus, e serão salvos de seus inimigos, tá? Então, olha a força disso, né? Aquele toque é como se fosse quando um rei está chegando, e antes do rei chegar, você já ouve o pessoal, você já ouve o povo dele anunciando a presença dele, avisando que ele está chegando. Então imagina para os outros povos que saíram em guerra contra Israel, como é que era? Quando eles ouviam aquele toque, quando eles se lembravam de que povo era aquele povo onde 10 deles perseguiam 100 dos nossos, 100 deles perseguiam 1000 dos nossos. Então, era uma coisa assim, que causava temor nos outros povos, e para Israel fortalecia, dava força para eles, porque eles lembravam que aquilo ali, eles estavam invocando a presença do Senhor, para dar força para eles, tá? O shofar também era tocado nos momentos de alegria, nos tempos designados, nas festas, também era tocado na virada do mês, ali na lua nova, né, no início de cada mês, né, no calendário dele, calendário judaico, e assim, a partir disso, eles dão início à primeira jornada. Então, eles dão início à primeira jornada e partida para o deserto, tá? Aí ele vai falar, Paraxá vai falar para a gente a ordem das tribos, né? Tem um detalhe interessante aqui, porque partia primeiro a tribo de Judá, certo? Seguido de outra tribo, e depois deles, os descendentes de Gerson, né? Eles desmontavam já o tabernáculo, né? E partiam carregando o tabernáculo, e a arca também ia adiante, tá? Aqui no verso 33, capítulo 10, vai falar pra gente, olha só, a arca da aliança ia à frente, né?
à procura de um novo lugar para parar. A nuvem de Adonai estava sobre eles durante todo o dia quando saíram do acampamento. A arca, ela ia adiante para que quando fosse encontrado um local, quando a nuvem descesse, fosse o momento deles acamparem, o tabernáculo fosse montado antes de que o restante do povo, o restante da tribo chegasse ali no acampamento. Quando eles chegassem, tudo já ia estar pronto, já ia estar montado. Eles iam acampar em volta do acampamento, né, em volta do tabernáculo, conforme a disposição que o Eterno deu para eles, né. Tem um momento aqui onde Moisés fala com o cunhado dele, né, então faz um convite para ele, né, chamando ele para vir junto com eles. Tem uma mensagem maravilhosa aqui, pessoal, tá? Tem uma coisa aqui muito bonita, tá? Serve para nós o que Moisés disse. Ele diz o seguinte, tá? Então ele diz para o cunhado dele: estamos em partida para o lugar sobre o qual Adonai disse, né? Eu darei a vocês. Venha conosco e nós o trataremos bem, pois Adonai prometeu coisas boas para Israel, tá? Então venha conosco, né? No caso, Rovav disse que não iria, disse que ia voltar para sua terra, ia cuidar da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, né? Da sua própria, né? Ele ele não se sentia parte daquilo. Ele queria voltar para a terra dele. Meu lugar não é aqui. Só que olha o que Moisés vai dizer para ele, tá? Se você for conosco, qualquer bem que você fizer, qualquer bem que Adonai fizer por nós faremos o mesmo por você, tá? Então, olha só isso. Se você vier conosco, se você caminhar junto conosco, se você entrar no deserto junto com a gente e for em direção à nossa terra prometida, vai ser como se você fizesse parte de nós. Você vai ter tratado como cada um de nós aqui, você vai fazer parte do nosso povo, tá? Qualquer bem que Deus fizer por nós vamos fazer por você, tá? Então, olha só, você vai partilhar dessa herança, você vai partilhar dessas bênçãos, né? Olha que coisa linda, né? Olha que mensagem linda, e lembra a gente daquilo que o Messias Yeshua fez por nós, né? Então, através dele, nós temos nossos pecados perdoados, lavados, mas ao mesmo tempo nós também somos enxertados em Israel, né? De maneira espiritual, nós somos enxertados e passamos a fazer parte do povo, tá? Do povo de Deus. Então nós vamos partilhar dessa herança, dessas bênçãos, né? Basta andar em obediência, basta servir o Criador, buscar Ele de todo o nosso coração, tá bom, meus irmãos? Então, tem esse momento muito bonito, né? E aí a gente entra no capítulo 11, tá? Onde é aquele, como eu tinha dito, né? São os momentos onde a gente lembra mais, né? Desse período no deserto, desse período, dessa caminhada no deserto. Esses são os momentos onde a gente mais se recorda do momento de murmúrio, do momento de reclamação do povo de Israel aqui, né? Então, o que acontece? O povo começa a reclamar das suas dificuldades para Adonai, tá? A gente precisa ficar de olho no seguinte, tá? O povo começa a reclamar. Os primeiros que reclamam, tá? A multidão mista que estava com eles, os estrangeiros que estavam com eles ali, essa multidão mista torna-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil, tá? Ter uma vida mais fácil em que sentido? Como assim uma vida mais fácil, né? A vida que eles estavam levando ali, bem, calma, a viagem que eles estavam fazendo era uma viagem difícil, era uma travessia árdua, né? Só que eles estavam recebendo alimento do Criador, eles estavam sendo protegidos, né, guardados pelo Criador. Só que eles estavam, né, desejosos de ter uma vida mais fácil, né? Enquanto o povo de Israel, por sua vez, passou a choramingar e disse: se tivéssemos carne para comer. Então o povo começou a se lembrar das coisas que eles comiam no Egito, das iguarias que eles comiam no Egito, né? Vários tipos de verdura, de alimento. Não tinha só o maná, né? Vai ter uma descrição do maná, do formato dele, né, do gosto que eles faziam pães, né, com ele. E assim, o povo começa a reclamar disso, a se lembrar dessas iguarias. Só que a gente vê que não havia necessidade disso, né? E aí que a gente percebe o seguinte, né? O Eterno diz para eles: vocês rejeitam o Eterno que está aqui com vocês e o angustiam com seu choro, dizendo o seguinte: por que é que saímos do Egito, né? A ira do Eterno se acende contra eles nesse momento. Isso tudo, pessoal, é um pretexto, tá? Que a gente tem que entender é o seguinte: tudo isso, toda essa desculpa, tentando direcionar a culpa, tentando falar que o problema era o alimento, que eles queriam outras coisas para comer, tudo isso era um pretexto, pessoal, para mostrar a insatisfação deles com a Torá do Criador, tá? Com a disciplina que o Eterno exigia para seguir as leis dele, tá? Era necessária disciplina. Eles iam passar a ter um código de conduta, iam ter que passar a viver uma vida de santificação. Eles eram livres, mas eles seriam livres para ser servos do Criador,
tá? Isso não é algo ruim, gente, tá? Isso é algo maravilhoso, a melhor coisa que a gente, a coisa mais, sabe, a melhor coisa que nós podemos esperar para nossa vida é ser verdadeiramente servo do Criador, fazer, andar nos caminhos dele. Só que o povo de Israel não estava vendo dessa maneira, eles estavam vendo a Torá, estavam vendo as leis e as regras do Eterno como um fardo e não como uma bênção, né? Era um povo que lembrava do seguinte: por que é que nós saímos do Egito? Como era bom quando nós vivíamos no Egito, né? Por quê? Porque lá não havia regra alimentar, lá não havia regra para casamento, podiam viver do jeito que bem entendiam, né? Como se fosse um vale tudo, né? Ali podiam fazer o que bem entendessem, porém era uma sensação de liberdade falsa, era uma sensação de liberdade mentirosa, porque no fim das contas eles eram escravos, tinham que se submeter a trabalhos forçados, estavam aqui reclamando da comida, lembrando do alimento que eles tinham no Egito, né? Só que a partir do momento que o egípcio cortasse aquilo, eles iam morrer de fome, pessoal, tá? Então, assim, era uma escravidão com uma falsa liberdade, tá? Esse povo estava se lembrando disso, tinha saudade disso, né? É um povo perverso, uma geração perversa, né? Que escolheu essa liberdade falsa, essa liberdade mentirosa, né? Ao invés de ser livre realmente para servir o Criador, para andar nos caminhos dele, né? E o que isso traz para a gente? Que mensagem que mostra para a gente, né? O que a gente precisa refletir nesse ponto aqui? Lembra lá do capítulo 9 de Lucas, tá? Capítulo 9 de Lucas, verso 62. Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, tá? Meu irmão, a partir do momento que você entra nessa caminhada, que você começa a santificar a tua vida, que você conhece o Criador e entrega a tua vida para Ele, você não pode entrar nessa caminhada e ficar olhando para trás e lembrando, como era bom a minha vida, né? Como era bom a minha vida antes, que eu podia comer o que eu quisesse, que eu podia ir para os lugares que eu quisesse, falar do jeito que eu quisesse, né? Agir da maneira como eu bem entendo. Isso é o que acontece hoje, tá? A Torá, ela é, sabe, tem coisa mais atual que a Torá, pessoal. Isso aqui é uma história de milhares, sabe, de milhares de anos atrás, e é uma coisa que se repete hoje, é extremamente atual. A gente vê, né, do comportamento das pessoas, né, você é engraçado quando você vê alguém que não, quando você vê pessoas descrentes olhando, né, olhando para quem está no caminho, olhando para quem está se dedicando para Deus, para quem está se guardando, fulano de tal não come tal coisa, não bebe, não vai em tal lugar, sabe, você vê as pessoas falando com deboche, sabe, não percebem isso, não conseguem entender o significado, o sentido disso, de você se santificar, né, isso é importante, o Eterno se santifica através das pequenas coisas que a gente faz, né, desde o momento que você vai ajudar um irmão, até através do alimento que você come, tá, meu irmão? Então a gente precisa se atentar para isso e não ficar reclamando, não ficar resmungando, querendo voltar para trás, brincando com o pecado, entendeu? Um pouquinho ali, um pouco, você anda um pouco com o Eterno e anda um pouco no mundo, né? Fica caindo, fica pecando, fica brincando, não leva a sério as coisas do Criador, tá? Então a gente tem que lembrar das palavras de Jesus, a gente não deve ficar olhando para trás, você está nessa caminhada, você está servindo o Criador de todo o teu coração, então vai de uma vez, não fica olhando para trás, não fica resmungando, não fica murmurando, confia no Eterno, confia nas promessas dele, tá, meu irmão? Lembra do que aconteceu com o povo de Israel, tá? Essa geração toda não chegou nem a entrar na Terra Prometida, tá? Era uma geração perversa que trocou a liberdade verdadeira por uma liberdade falsa, mentirosa, que é o que o mundo nos oferece hoje, que é o que esse Egito, né, que a gente tem, nos oferece hoje, uma falsa sensação de liberdade, uma aparência de que você é livre para fazer o que você quer e viver do jeito que você bem entende. Só que, na verdade, você está sendo um escravo. Você é escravo daquele sistema, você é escravo das normas daquele mundo, né? E, no final, quem seguir por esse caminho, né? Você tem que decidir. Você não pode servir a dois senhores. Você vai servir ao Eterno ou você vai servir ao mundo, tá? Quem escolher seguir por esse caminho, quem escolher essa falsa liberdade, vai acabar como o povo de Israel acabou, tá? Não vai entrar na Terra Prometida. Vai perecer no deserto. Vai morrer ali no deserto. Essa geração inteira foi perdida no deserto por causa desse tipo de comportamento, tá? Tem outros pontos aqui na Paraxá, a gente vai ter, o destaque maior que eu queria dar é para esse momento, tá? Não quero me prolongar muito por conta do tempo também. Tem outro momento interessante aqui, né? Só para não deixar passar. Tem um momento onde Miriam e Arão começam a criticar Moisés, né? Por causa da mulher que ele se casou. Só que no fundo, o que acontece aqui? É um sentimento de inveja, né? Você vê um sentimento de inveja. Então, como assim o Eterno só fala com Moisés? O Eterno só fala com Moisés? Só ele que ouve, só ele, né? Conversa diretamente com o Pai, ele que está liderando esse povo.
Porque só ele, né? E aí o Eterno chama eles dois até a tenda e fala com eles, né? De maneira que, resumindo, o Eterno coloca para eles, e imagina o temor deles dois, tá? Imagina o temor deles dois nesse momento, quando o Eterno diz para ele, quem vocês pensam que Moisés é? Quem vocês pensam que, de quem vocês acham que vocês estão falando, criticando? Percebe? Porque com os outros profetas eu falo com eles através de visões, eu me revelo para eles através de sonhos, só que para Moisés eu me revelo para ele face a face eu falo com ele, tá? Então o Eterno se ira com eles dois, tá? Miriam é castigada, né? Então ela acaba pegando lepra, né? Acaba ali naquele momento ela desenvolve lepra, a pele dela fica totalmente consumida pela doença, né? E a gente vê Moisés mais uma vez nessa humildade infinita que ele tem ali, essa humildade gigantesca que Moisés tem de colocar o povo de Israel antes dele mesmo, né? Por várias vezes a gente vê Moisés falando para o Eterno, se for para destruir esse povo, destrói a mim junto, destrói a mim antes, porque se não for para entrar com esse povo, eu não quero ir, tá? Moisés, ele coloca, assim, é a principal característica de um líder verdadeiro, sabe? De um líder, você vê em Moisés, assim, a figura de um líder que ele não tá ali para conseguir fama, para conseguir riqueza, né, para exaltar o próprio nome. Ele está ali para exaltar o nome do Criador e para guiar aquele povo, porque ele ama aquele povo. Então ele vai e pede ao Eterno para que cure Miriam. Perdão. Ele vai ao Eterno, pede para que ele a cure, né? Ela passa 7 dias ali e depois é curada dessa doença e ele segue em viagem, tá bom? Então tem vários episódios interessantes aqui, tá, pessoal? Tem várias coisas muito importantes, bastante reflexão aqui, tá? É um resumo que a gente realiza, né? É importante que os irmãos peguem o restante desse Shabbat e vão estudando, pouco a pouco, refletindo sobre cada um desses pontos, tá bom? Eu encerro a minha parte da Torá aqui, vou passar para o comentário dos irmãos, amém? Amém. Amém. Primeiro, questão de não existe crescimento sem ordem, né? O tabernáculo, ele ia na frente. Significa o quê? A importância de que quando o Eterno está na frente, quando o povo chega, já sabe onde vai acampar. Então a coisa fica organizada, né? Quando você coloca o Eterno na frente, há um crescimento, há uma organização. Isso se aplica na nossa vida espiritual. Outro ponto importantíssimo, não há diferença entre o natural e o estrangeiro, aí é a mesma lei, tá? Existe a disposição daquele que quer servir ao Eterno. Se você quer servir ao Eterno, não existe duas Torá, meus amados, aprenda isso, não existe duas Torá, tá? Então, se você quer servir ao Eterno, não existe diferença entre ser estrangeiro ou não ser, né? Através de Yeshua, nós vamos enxertados nessa realidade espiritual. Então, se você é enxertado, toma o teu posicionamento e cumpra aquilo que tem que ser. Outra coisa que é importante, muito bem colocado pelo Lucas, essa geração da facilidade, tá? Lembrando que nos 7 mútuos anos, tá, sobre a face da terra, nos 3 anos e meio haverá muita bonança, muita prosperidade, enquanto nós, um povo do Eterno, vamos estar extremamente restringido, porque nós escolhemos não adorar, né, o Deus do sistema, né, mas escolhemos adorar o Eterno. O povo vai estar em bonança, tá? Nos primeiros 3 anos e meio. Só que aí diz o quê? Quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição, tá? Então, é melhor, amado, escolher a porta estreita, porque essa porta é que levará à vida eterna. E por último, é uma coisa que eu acho terrível, tá? Graças ao Eterno, na nossa carral, a gente se policia muito para que não tenha crítica ao nosso Rosh, ao líder, né? Porque, amado, se você não está de acordo com o que a tua carral vive, com o que o líder da tua carral ensina, você tem 2 opções. Ou você ora por ele, ou você sai da carral, procura outra carral, tá? Não fique fazendo divisão, nem contenda, tá? Porque isso leva a quê? A uma lepra espiritual. Amém? Amém, irmão Walter? Amém. Amém, amém. Tem uma passagem aí gloriosa que é sobre, né, a nuvem de glória, não querendo ser aqui, mas quando a gente está na presença do Senhor e estamos ali conectados a Ele, realmente ninguém fica em pé. Verdadeiramente ninguém fica em pé. E temos que entender isso, né? Que a presença do Senhor nos deixa, buscar a presença dele nos deixa embriagado do seu poder, digamos assim, se eu posso usar essa palavra, né? E é muito bom. Agora, em relação à questão, né,
dessa necessidade do povo. Eles tinham carne lá, precisavam das cordonizes? Não precisavam, eles tinham carne. Eles tinham bois, tinham milhares de coisas lá, não precisavam. Só que, né, então, por que reclamar? Olha, por que hoje nós reclamamos dentro da nossa igreja? Por que nós reclamamos da nossa vida? Por que reclamamos? Né? Essa necessidade mundana a qual a nossa carne está colocada, né, faz com que a gente se sinta, muitas vezes, necessitado de algo que não se sabe nem por quê, não é verdade? Então, as pessoas, elas fazem comparações, elas se medem por aquilo que elas têm do material. Elas não conseguem ter esse entendimento do que não. O que temos que nos medir é a nossa santidade diante do Senhor. O que temos que nos medir é a nossa situação espiritual diante do Senhor. É aquilo que temos a oferecer ao outro em santidade, né? E a Deus, principalmente, nos colocarmos em santidade. Mas não, o homem tinha maná para todos, cada qual sentia o seu sabor, cada qual tinha o seu preparo a fazer, o seu modo diferencial de fazer, porém era maná para todo mundo. Era uma coisa só, né? E aquilo não dava medição ao homem na diferença da outra tenda, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a murmurar, né? Ele vai começar a lamentar porque ele queria coisas que fossem diferentes do outro, que ele queria saber se ele podia mais do que o outro ou não. Então, vai trazer o que aí? Uma situação caótica, né? Vai trazer lamentações, vai trazer uma situação, e aí, como o pastor acabou de falar, às vezes colocamos os nossos líderes aí sob murmuração, e o que acontece? É uma divisão dentro da casa, né? Então, a, 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 a desculpa, né, de não termos essas situações é só para se queixar mesmo. Muita gente fica só querendo buscar coisa para ficar se queixando. Ah, eu não tenho. Ah, Deus não olha para mim. Ah, não. E tá farto, tá botando pelo nariz, mas não consegue ter a visão espiritual. É cego, sabe? É totalmente de mente lacrada, né? Não consegue entender que ao seu redor a glória de Deus está ali rodeando, mas fica ali na murmuração. Eu não tenho, eu queria. O irmão está com o carro novo, chegou com o carro novo. O irmão, olha aquele irmão, olha a jaqueta dele, olha, deve estar ganhando bem. Amado, olhe para você, olhe para Deus. Pare de olhar para o seu irmão, entendeu? Abençoe e fala, Senhor, glorificado seja o meu irmão que tem um carro bom para vir à igreja, que ele possa repartir com uma carona, que ele não lave o carro e diga, hoje eu não vou na igreja porque eu lavei o carro e está chovendo. Que ele veja o nosso irmão no ponto de ônibus e diga, eu não vou parar porque eu não vou botar esse irmãozinho meio que sujo dentro do meu banco que eu acabei de limpar. Entendeu? Essa é a diferença de tu ter entendimento espiritual, de tu saber que tu serve a um Deus que é dono de ouro e de prata, sabe? Essa é a diferença. Essa é a diferença. A tua humildade é a diferença diante de Deus. É isso que te conecta à nuvem de glória, sabe? Então tem muita gente, meus irmãos, que a soberba, o orgulho, né, lhe tira da presença de Deus e aí vai para o canto. Ninguém gosta de mim, o pastor não me visita, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me nada. Por quê? Porque tu mesmo está se anulando, meu querido. Então não faça isso. Busca a Deus em primeiro lugar, né? Seja abençoado por tudo aquilo que Ele te der nas mãos e abençoe o teu irmão. E aí seja feliz, porque Deus te quer que seja feliz. Amém? Fala, meu amado Rocha. Amém. Eu também quero falar um pouco sobre essa questão da reclamação, porque às vezes a pessoa reclama de barriga cheia mesmo. Não é porque realmente está precisando, não. Analise quantas pessoas dizem, não, se eu tivesse um emprego, eu seria feliz, né? Outros dizem, se eu tivesse o tempo que o Roche Wallace tem, eu seria feliz. Ele, né, não sabe o que um ou outro passa. Então, a questão aí é uma questão mais da inclinação ruim para reclamar mesmo. Então, é uma insatisfação com o que o Eterno está fazendo. Então, na questão que o Eterno disse, olha, vai sair pelo nariz, é justamente um castigo, porque não tinha cabimento, como ele falou, tem bois para sacrifício? Tem, mas tinha bois para alimentação. Então, por que pedir codorna? Para se autossatisfazer. Então, aquela mentalidade de escravo. Eu peço e os deuses têm que dar. Só que o Eterno não era os deuses, né? Gostei aqui da frase que o irmão colocou aqui,
que a irmã colocou aqui, que Hashem era um nutricionista. Então, se ele é o nutricionista, por que não obedecer isso? Exatamente. Não obedecer às regras alimentares. Então, uma pessoa foi estava falando da Parashut, aí uma pessoa foi lá e disse assim, lembrando, somos salvos pela graça. Eu disse, sim, com certeza. Isso daí não precisava nem falar. Mas eu estou notando que você quer debater sobre as regras de Kashrut. Porque ele dizia que não precisava obedecer. Então, se não precisa obedecer, eu disse, noto que você não segue a linha judaica. Então, nenhuma linha judaica você está seguindo. Nem nazarena, nem messiânica, nada. Então, deixa eu lhe dizer, contra a Escritura não existe argumento. Pecado é a transgressão da lei, e a lei é a Torá. 1 João 3:4. E fui dando os versículos. Ontem mesmo falei sobre a divindade do Mashiach. Peguei uma frase de um rabino muito conhecido, e ele dizia, porque eu creio que o Mashiach tem divindade, que não é a mesma coisa de ser Deus. Mas, por que eu creio que o Mashiach tem divindade? Porque os profetas creem. Ele simplesmente diz isso, é porque os profetas creem. Os profetas acreditam. Mas eu mostrei por A mais B que Yeshua disse, olha, não me adora. Eu tenho. Eu sou Elohim, certo? Mas não me adora. Porque adora a Deus. Então, tem várias palavras nas traduções que estão erradas. Mas aqui, realmente está nítido. A reclamação era por mérito que eles queriam dizer. O Eterno não está me suprindo. Isso é muito perigoso quando você diz isso. E mais à frente vocês vão ver que o Eterno manda o suprimento e depois eles renovam a murmuração. Então, tinha pessoas ali que não estavam vivendo. Aí Shaul ainda chega e diz, o Paulo, ele diz, olha, não é judeu quem é, exteriormente. Então, tem que ser no interior. Então, você tem que ser agradecido pelo Eterno. E a questão também dos líderes, isso é muito importante. Quando você olha muito para Carral, para os defeitos dos irmãos, isso foi falado na Carral ontem, se você olha muito para os defeitos dos irmãos, procura cabelo em ovo, como diz o Matuto, você está procurando cabelo em ovo. Então, o que você vai achar? Vai inventar o cabelo, porque o ovo não tem cabelo, a casca do ovo não tem cabelo. Então, você vai inventar algum defeito. E um certo pastor, para encerrar o comentário, ele disse, o irmãozinho disse, eu vou sair da congregação. Por quê? Porque um canta demais, outro canta baixo, outro canta... Sabe? Achou defeito. Ele está certo. Pegue antes de sair esse copo com água e dê um giro nos bancos da igreja. Aí deu. E ele foi, sem derramar, estava transbordando. Ele olhou, está aqui, pastor. Você viu os defeitos dos irmãos? Não. Aí, percebe? A sua concentração estava no copo, não nos irmãos. Aí onde ele percebeu, ele disse, pastor, não vou sair mais. Eu entendi a mensagem. Não é para olhar para os irmãos, é para olhar para mim. Amém. Amém. Haftará. Haftará. Bem, amados, a Haftará está em Zacarias 2, do verso 10 em diante. Aqui nós temos o Zacarias trazendo uma promessa incrível, né? Ele diz o seguinte, canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, né? E aí o verso 11 chama muita atenção, porque diz assim, e muitas nações, muitos povos se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou aqui. Então, lindo isso aqui, amados, né? Que está muito, muito ligado a isso que a gente viu hoje na própria Parashá, na parte da Torá, né? O estrangeiro que se une, ele se torna como um da casa, né? Muito bem citado pelo Rosh Wallace, o judeu não é aquele que é o exterior, mas aquele que é o interior, aquele que vive, que escolhe viver os preceitos, né? Mas não me demorando muito, né? 2 pontos aqui é importante na Haftará.
Primeiro, a questão de Josué, porque Josué, ele se apresenta, né? Aqui parece que há um julgamento, onde está o Senhor, Satanás, né? Está de pé, né? A sua mão direita para se opor. E daí o anjo vem e fala para Josué, que era o sumo sacerdote, que ele precisava tirar aquelas vestes, substituir aquelas vestes que estavam que sujas. Então, a mensagem espiritual central aqui da Haftarah é as nossas vestes, amado. As nossas vestes é que tem o quê? O contato com o mundo o quê? Exterior, né? A gente vive no dia a dia, né? Vou dar um exemplo. Eu, quando vou lá para a pista de aeromodelo, lá é poeira, é óleo, é gasolina, né? Então, imagine como é que é a minha roupa quando eu chego em casa. Toda suja, né? Então, a gente tem que, periodicamente, trocar o quê? As nossas vestes, tá? E aqui falando no sentido espiritual, em especial porque falava aqui de um sumo sacerdote, mas também nós somos sacerdotes, né? Vós sois nação eleita, sacerdote real. Então, o Eterno, ele espera que nós tenhamos o quê? As nossas vestes limpas, que significa o quê? A nossa conduta, o nosso andar do dia a dia sem o quê? Sem pecado, tá? Não tem como se apresentar diante do Eterno com vestes sujas, tá? E no final ali, no verso 4, no capítulo 4, no verso ainda 6, tem um verso fantástico, né? Porque ele está explicando, o anjo vem para explicar uma visão, né? Que Zacarias teve. E aí ele fala, né? Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso se aplica perfeitamente no dia de hoje, tá? Você não tem como colocar uma arma na cabeça de alguém e convencer verdadeiramente aquela pessoa a amar o Eterno de todo o coração. Não. É pela rua, sabe? É pelo Espírito. Primeiro pelo teu testemunho e depois pelo Espírito do Eterno que começa a trabalhar. Quantas coisas eu demorei a entender no mundo espiritual, entender o verdadeiro sentido. Mas foi com o tempo, amado. Tá? Isso é muito interessante, que às vezes acontece comigo, e já deve ter acontecido com você. Às vezes você lê um livro, tá? Parece que a mensagem daquele livro não faz muito sentido para você naquele momento. Aí você pega aquele livro, 3 anos, 5 anos depois você lê, o teu entendimento se abre, você entende o verdadeiro sentido do que aquele livro quer te ensinar, qual é a sabedoria que aquele livro quer te passar, tá? Por quê? Porque às vezes você não está preparado para determinados conhecimentos, né? Mas a seu tempo, a Rua de Adonai, o Espírito de Adonai, ele te ensina todas as coisas, tá? Então, eu não quero me estender muito, porque o tempo está bem, já correu bastante aí, né? A gente tem um tempo de programação. Já vou abrir para comentários aí dos nossos queridos irmãos, para depois a gente ir pro Escritos Nazarenos, com o nosso querido irmão Walter. Amém. Pela ordem, então, sou eu, né? Essa passagem de Zacarias é muito interessante, tá? Esse ponto aqui de Josué, sobre esse julgamento, né, comentado, muito bem colocado pelo Fernando, né, essa questão das vestes, né, da vestimenta suja, né, e o que é essa sujeira, o que é essa veste suja, que a gente não pode se apresentar diante do Eterno com elas, né, é justamente a culpa. Então o Eterno diz para ele, veja, estou retirando a sua culpa, eu vestirei você com roupas finas, tá? Então essa culpa é a culpa pelo pecado, nós não podemos nos apresentar diante do Eterno com essa culpa pelo pecado. E o que essa passagem está mostrando para a gente? Está mostrando o desejo, está mostrando a vontade do Eterno de limpar, de tirar a nossa culpa. Ele fez isso através do sangue do Mashiach, através do sacrifício de Yeshua, ele nos tira essa culpa, né? Só que ele não tira essa culpa no sentido de que, a partir de agora, você pode fazer o que você quiser e viver do jeito que você bem entende e não vai haver mais culpa, você está perdoado de tudo o que acontecer daqui para frente. Não é isso. Ele limpa as tuas vestes, te dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e aí o que ele diz para você? Ele vai dizer a mesma coisa que ele fala aqui no verso 7. Se você andar nos meus caminhos, obedecer a minha ordem, você vai julgar a minha casa, você vai ter acesso livre à minha casa, ao meu reino. Então, se você quer ter intimidade com o Eterno, se você quer ter acesso livre à casa dele, se você quer entrar no reino, então,
Aproveita esse sacrifício do Messias, recebe ele de todo o teu coração, limpa, permita o Eterno limpar essa culpa, te lavar das suas culpas e passe a andar nos caminhos dele, tá? Então, se você quer conhecer que caminho é esse, que preceitos são esses, é a palavra do Eterno, tá? É a Escritura. Então, estuda a Escritura, busca aplicar isso tudo na tua vida, todo esse conhecimento, toda essa instrução maravilhosa, tá, pessoal? Já falei aqui antes, gente, tem pessoas que passam a vida inteira na igreja, ouvindo sermões e pregações, mas a pessoa nunca pegou a Escritura para ler, nunca teve contato pessoal com o Criador, nunca teve contato com a palavra dele, para ouvir direto dele. A pessoa fica dependendo de que outros venham e entreguem para ele aquele alimento, né, aquele alimento líquido, aquele alimento simples, já mastigado, em vez dela ir atrás do conhecimento aprofundado, de um alimento sólido, tá? Então, aqui, né, essa passagem vai mostrar pra gente essa intenção, esse desejo do Eterno te livrar da tua culpa, mas a partir daí você também tem essa responsabilidade de seguir em frente, buscando os preceitos dele, tá bom? Amém, Diácono Walter? Amado irmão Walter. Eu vou falar aqui para você, leia Zacarias 3:7. Ande em meus caminhos e te darei liberdade em minha casa, até para julgar. Leia isso 3, 4, 5, 20 vezes, 50 vezes. Quando você tiver o entendimento do que Deus quer falar contigo, aí você vai saber o que é se colocar em santidade, porque ele vai te dar liberdade, inclusive, dentro da casa do Senhor. Amém, Rocha Wallace? Amém. Veja que é daqui que se tira a ideia, a noção judaica, de que Satã é justamente um mero acusador. Não, eu digo, nossa, como ele é bonzinho. Eu digo até assim, nossa, como ele é bonzinho. Quer dizer que aqueles espíritos malignos, tudinho que tem no Taná, é só para a gente ser colocado como a testar nossa ilha de Serrará, ou seja, tentar. Aí eles ficam sem saída. Por quê? Porque o texto é muito claro, ele estava ali para se opor, para culpar, ele era um promotor, ali era um tribunal de Deus, né? E detalhe, ele não estava morto não, era na terra. Então tinha um anjo para defender, que aí, por ele ser um israelita, eu acredito que fosse Miguel. Né? O texto não deixa claro, mas creio que porque Miguel ele defende Israel, ele protege o povo de Israel, aí seria Miguel. E Rassatã seria justamente o acusador. Então, veja, tem um tribunal de Deus aí, mas ele mostra também duas oliveiras de dois castiçais, que são duas testemunhas do Eterno. Há uma discussão entre quem seria, mas o consenso é dois profetas, por causa do óleo que sai da oliveira. Né? Então, dois profetas. Quem era ungido com óleo era profetas e reis. Então, como fala no contexto de profecia, essa profecia de Zacarias se cumprindo lá, vai ter um renovo em Malaquias falando que ele, na frente dele vê um mensageiro. Então, preste bem atenção nisso daí, porque ele está mostrando, não é por força e nem por violência. Isso eu sigo muito esse texto aí do Taná. Não é por força, não é por violência. Tem que dar tempo para a pessoa entender. E a melhor forma que eu uso, teve uma pessoa, inclusive, que disse, nossa, como você é mal educado. Eu digo, você pode me apontar onde é que eu estou sendo mal educado? Diz, porque você responde uma pergunta com outra. Aí eu digo assim, tá difícil, porque Sócrates fazia isso e Jesus fazia isso também. Então, eles eram mal educados, a pessoa ficou sem saída, né? Então, não é má educação. A pessoa aprendeu isso errado, não se responde uma pergunta com outra. Isso é falta de educação. Não. Você está usando uma didática de pergunta para puxar o raciocínio. Então, é mais ou menos assim, quando eu venho as pessoas, que eu vou fazendo. Eu digo, mas por que você acredita dessa forma? Né? Teve uma pessoa que disse que Yeshua era para ser adorado. Eu digo, mas ele mandou ele adorar? Ele recebeu a adoração? Ele fez isso daí? Né? Então, você tem que ver que não é por força, não é por violência. Às vezes você quer convencer o outro, e não é para você fazer isso. É para você iluminar a mente dele.
Então, vá fazendo isso. Então, eu fui com os versículos, com os textos, colocando e as pessoas ficaram assim. Quando estava assim, minha esposa, inclusive, repreendeu. Eu disse, olha, quando estavam todo mundo vidrado, aí eu encerro a pregação, ainda com mel na boca. Aí ela disse, não está errado, você não é para fazer isso. Eu disse, enquanto está bom, a gente tem que acabar, certo? Então, assim, todo mundo gostou e quer mais, e sempre estão me chamando. Mas por que estão me chamando? Porque eu deixo sempre o mel na boca. Mas é porque não é por força, não é por violência. O mel é esse, é a sua liberdade. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar que o outro escravize você. Amém. 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 Os inscritos, então? Escrito Espíritos Nazareno. nazarenos, glória a Deus. Amados, hoje é dia de vara. Hoje é dia de vara. Amém. Nós vamos entrar nos escritos lá no capítulo 15, né, de Lucas, do versículo 1 em diante, até o capítulo 16 também, até o 31. Vou ser breve aqui, até por causa do tempo. Esse meu jeito de falar muito rápido é porque eu vivo aqui no Sul, e perto de Florianópolis, para quem está nos assistindo de outros lugares aí. É o nosso jeito de falar, se chama jeito manezinho de falar. É rápido e tem que conseguir acompanhar, que senão... E puxa muito S. Se quer três, né? É verdade. Mas amém. Qualquer coisa lá, põe como é que chama aquela tecla? Põe o vídeo põe o vídeo no slow motion. Isso mesmo. Então, nós temos aqui a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, né? Aliás, essas duas parábolas nos levam aí ao entendimento de que Deus tem muito amor por nós, né? Deus quer sempre os seus filhos perto dele e busca sempre. E ele regozija-se muito, né? Quando ele acha essa ovelha, quando ele acha essa dracma perdida, né? Tem todo um simbolismo por trás disso aqui? Sim, tem. Né? Se você for ver a fundo aí, mais profundamente, sobre a questão da dracma, o significado dela para uma mulher naquela época em Israel, tá? Porque ela tinha uma dracma faltando no seu cinto, era um modo de ser vista diferente de outras mulheres, tá? Mas, né, o entendimento que eu quero levar aqui a você, e você conhece muito bem essas pregações, já conhece toda essa história, né, da qual Deus faz a palavra faz essa simbologia de que a busca por aquilo que está perdido, né, e não sossega até encontrar. Então, nós hoje, como servos do Senhor, como seguidores de Yeshua, precisamos estar exatamente nesse ponto, né, buscando sempre por aqueles que estão perdidos lá fora, orando por aqueles que estão perdidos, buscando sempre em oração, levando uma palavra de fé àqueles que Deus nos coloca na frente, de forma prudente, lógico, né, de forma a qual não escandaliza a palavra do Senhor, mas temos essa obrigação de estar limpando, buscando, vendo onde tem uma dracma perdida, vendo onde está aquela pessoa que necessita de uma palavra, né? Até os nossos irmãos que às vezes estão do lado ali, ó, né? Você olha para ele, como o Rocha falou, você não sabe o que ele está vivendo, né? Mas ele está numa situação, às vezes, precisando de um apoio. Então, entenda o seu irmão, não olhe para ele como ele está se mostrando, mas busque entender o que ele está passando, e aí orar por ele, dar as mãos, trazer ele, né? Trazer ele à luz novamente, né? Então, isso é uma coisa que nós, como seguidores de Yeshua, né, e disseminadores da palavra, precisamos fazer. Aí vem a questão da ovelha perdida, e aí eu quero ligar a ovelha perdida já com o filho pródigo, né? Tem duas simbologias aqui também, a questão do filho pródigo com a casa do sul, com a casa do norte, e depois os nossos comentaristas podem entrar mais nesse assunto, mas propriamente dito, eu quero que você entenda, ontem nós tivemos um estudo maravilhoso ali na nossa live da Adoradores do Eterno, e ontem o nosso querido e amado pastor Jimmy explanou bem isso, né? E eu quero trazer isso aqui para a visão de vocês, que talvez alguns precisem desse entendimento. A ovelha perdida, ela, né, tem uma simbologia, e
o filho pródigo tem outra simbologia. Então, entendemos que a ovelha perdida, né, é aquela pessoa que está ali, que veio agora para a igreja, está ali começando a se alimentar, né, pela fé, está começando a entender, porém, né, ela sempre ainda, ela traz consigo ainda todo um vício do mundo, todo um querer daquilo que ela vivia lá, né, a falta das coisinhas do mundo, ela ainda está ali. Então, tu vai tratando ela, tu vai buscando ela, e ela de vez em quando levanta a cabeça, olha para ver se ela pode ir, né? Se ela ainda consegue olhar outros pastos lá fora e tal. E chega um determinado momento em que essa ovelha, ela vai indo e desapercebidamente o que ela faz? Quando você vê, ela já não está mais ali. Ela já saiu. Aí você espera que ela retorne, mas passa um dia, passa dois, passa a semana, talvez um mês, um ano, e essa ovelha não apareceu mais. E qual é a função nossa de estar na igreja e de fazer isso? É buscar por esta ovelha. Porque essa ovelha, ela viu atrativo lá fora e voltou para o mundo. Então nós vamos lá, porque uma ovelha, quando ela sai, desaparta dali, ela vai ficar no seu canto, ela não vai querer voltar, ela se senta e fica, ela pasta até deitadinha ali, não tem vontade de voltar, sabe? Porque aquele pasto está tão bom, está tão viçoso, que ela pensa, eu não vou até lá agora, né? Eu gosto mais daqui. Não gosto... Então, precisamos ir lá, e muitas vezes essa ovelha, ela sai e se arrebenta lá no mundo, né? Ela se machuca e tudo mais, e ela fica envergonhada, não quero mais voltar, porque agora eu tô assim, desse jeito, eu tô com a minha roupa suja, eu tô já lambuzada pelo pecado, eu tô... Então ela não quer mais voltar, então você tem que fazer o papel de quê? De pastor, ir lá, buscar essa ovelha, tratar, tirar os carrapichos dela, né? Limpar e tratar de novo na palavra, buscar com muito amor, com muito zelo, sempre. Isso é o papel nosso dentro da igreja pelas ovelhas perdidas. E aí nós temos que ir ao encontro dessa ovelha. Agora, o filho pródigo. O filho pródigo somos aqueles, né? Eu vou dar um exemplo por mim, por exemplo. Eu, hoje, batizado nas águas, glória a Deus por isso, em nome de Yeshua, Baruch Hashem, né? Com a vida diária, né? Na unção do Espírito Santo, Baruch Hashem, né? Dentro da Carral, sendo ensinado, ordenado pelos nossos pastores dentro da Carral, sendo ensinado. Então, eu já não estou mais no leitinho, no mingauzinho, molinho, eu já estou na substância mesmo, eu já estou comendo comida sólida, a palavra sólida. Eu já entendo o que é pecado, o que pode me tirar da santidade diante do Eterno, o que não pode. Então, eu já estou ali, sabe? Então, eu já conheço a casa do Pai. Eu chego, o Pai já me deu sabedoria, já me deu liberdade, que eu chego na casa do Pai, eu sei o que fazer, né? Eu chego, eu já entro na unção, eu já chego, né? Como diz o nosso pastor, já chego chegando, já fazendo a obra, já me dedicando ao nosso estado, ao nosso lado social da nossa igreja, lá no CAV, eu dirijo o culto, eu já faço tudo isso. Mas, de repente, né? Eu começo a querer ter uma pendência de dizer, queria tanto voltar lá no mundo, aí começa a olhar para o homem, começa a entrar na fraqueza do homem, o inimigo, né, vai criando laços e eu vou ficando mais assim e tal, e daqui a pouco eu digo, olha, pai, eu queria voltar lá porque eu queria, né, eu não quero mais ficar aqui, estou meio desagradado, eu acho que eu já fiz demais para ti, né? E aí o pai vai dizer o quê? Olha, meu filho, a casa está aqui, tem tudo aqui, queres mesmo fazer isso? Ele nos dá liberdade, a decisão é nossa. E aí eu saio da casa do pai, largo tudo e saio da casa do pai. E qual é a função dos nossos amados irmãos e dos nossos amados pastores? É ir lá me buscar pela mão? Não. A função deles é orar para pedir misericórdia de Deus e que eu entenda que o meu lugar não é mais lá no mundo. Então, eu vou para o mundo, lá o mundo me suga, me maltrata, me surra, me bota coisas ruins na boca, me dá o que comer de pecado, me deixa né, uma pessoa submissa ao álcool, submissa à prostituição, à idolatria, sabe? Só que uma hora aquilo vai me incomodar. Então, qual é o meu dever? É eu voltar para a casa do Pai, porque eu sei que lá tem alimento bom,
porque eu sei que lá eu vou ter roupa limpa, porque eu sei que lá é meu lugar. Então, não tem responsabilidade dos meus pastores, não tem responsabilidade dos irmãos que estão lá, entendeu? De ir lá, me puxar pela mão, me pegar no colo e trazer de volta, porque tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que espera, eu não vou voltar porque o pastor não vem mais aqui em casa. Eu não vou porque o pastor nem liga para mim. Eu não vou. Amado, tu não é uma ovelha, tu já conhece a palavra, tu já entendeste o teu id, tu já tens a unção do Senhor, tu já tiveste dentro de ti o arua, tu já teve toda uma situação. Então, lembre-se disso, né? Você tem que voltar para a casa do Pai, sim, mas com as suas próprias pernas, você tem que entender isso, sabe? E tem muita gente que fica murmurando, tem muita gente que acha que não, que o pastor tem que correr atrás, tem que ficar atrás, tem que ficar, vamos, irmão, volta, né, irmão? Volta, irmão, por favor. Irmão, tu era uma bênção, tu era uma bênção, sabe? Claro, essas vidas, a gente sempre entra em contato, sim, a gente sempre fala, mas agora ele sabe o caminho da casa, ele sabe onde encontrar coisa boa, entendeu? Então, essa diferença entre a ovelha e o filho pródigo, né, eu queria deixar bem claro para vocês dessa situação. Então, hoje, você é o quê? Você é uma ovelha ou é um filho pródigo? Né? Mas você procura o quê? Né? Que tipo de alimento você procura? Que tipo de situação você quer para a sua vida? Né? Viver num mundo de facilidade, de pecado e de idolatria? Ou você quer realmente viver uma vida santa? O que você quer para ti? Né? Comeríamos nós alguém ali até botou, algo que faça mal para o nosso corpo? Com certeza não, entendeu? Então, precisamos ter esse entendimento, né? Então, precisamos saber que o Pai, ele se alegra muito quando voltamos para casa. E ele, com certeza, né, não vai te rejeitar. Essa é a diferença. Não vai te rejeitar. Né? Muito pelo contrário, ele vai estar de braços estendidos e vai dizer a todos os servos da igreja, a todos os irmãos, alegrai-vos, porque esse filho, aleluia, esse filho estava fora e ele voltou para a casa do Pai. Porque isso aconteceu comigo. E tenho certeza que muitos aqui também já aconteceram isso. Baruch Hashem. Então, nós não queremos ninguém fora do caminho do Senhor. Mas nós também não podemos obrigar aquele irmão que um dia foi batizado, que um dia entendeu a palavra de Deus, acha que nós, como estamos dentro da igreja, precisamos ir lá buscar, colocar no colo e fazer, sabe? Então, não pense, não saia da casa do Senhor, mas se isso acontecer, lembre-se, o Pai vai estar sempre de braço aberto te esperando. Né? Então, esse entendimento nós temos que ter. Sabe? É tão bom. Quando eu cheguei na casa, quando eu voltei para a casa do Pai, né, me deram oportunidade. Eu disse, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Porque onde eu estava anulado. Eu fiz um aprendizado, mas não tão forte, não tão intenso, não no entendimento tal. Por isso, às vezes, o meu pastor diz, tu chegasse chegando. E eu disse, pastor, tu me deu oportunidade. Tu estendeu para mim o anel, tu me mostrou as roupas limpas que eu tinha na minha casa, que o pai tinha em casa. E eu disse, pai, eu vou vestir essas roupas e vou te servir em santidade, vou te servir. Tanto é que quando algumas coisas da minha vida pessoal me prendiam a uma situação, eu disse, Senhor, não sei se eu estou pecando, não sei se é do jeito que tem que fazer, mas eu vou colocar diante de ti, porque eu não suporto mais, eu preciso, porque eu quero te buscar em santidade, eu quero ficar diante de ti como um servo fiel, como um servo que sabe servir ao Pai. Então, eu tive que fazer uma situação na minha vida, e mesmo que não achando que, né, não querendo muitas vezes, porque tentei muitas vezes não fazer, mas o Eterno, ele veio e abriu as portas para que as coisas acontecessem de tal forma que hoje, né, pela graça de Deus, pela misericórdia dele, né, eu estou inteiramente à disposição, sem ninguém ficar criticando, sem ninguém me tirar da bênção, sem ninguém estar me puxando para trás, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque só quem viveu é que sabe. E aí,
no capítulo 16, nós temos uma nova parábola, a qual Yeshua fala sobre, né, o servo, sim, o mordomo infiel, né? Então, ele vai falar ali de uma situação muito interessante que podemos aplicar na nossa vida, do 16, do 1 ao 31, né? Aí precisamos entender, eu coloquei aqui os tópicos aqui da previsão, né? Ele usa essa situação deste mordomo, deste servo infiel, da sua astúcia, para nos ensinar o seguinte, né? Precisamos ter previsão, porque se nós não tiver previsão, né, e pensar na provisão futura, o que acontece, né? Depois nós temos que lidar com a realidade da vida. Então esse servo, ele teve que fazer toda uma manobra para poder se sustentar depois, para poder se manter depois. Então eu digo a você, busque mais a Deus, continue caminhando no caminho dele, né? Não deposite, aliás, deposite muito, mas muito a sua fé, muito a sua oração, muito o seu querer, porque tu não sabes o dia de amanhã, tu não sabes se tu irás ao encontro do Senhor ou o Senhor virá ao teu encontro, que é duas coisas bem diferentes. Há quem vai ver Jesus vindo numa nuvem na glória, e há aquele que vai partir antes e que depois vai ter esse momento. Mas eu quero chegar diante do Senhor, se assim o Eterno né, quiser, porque Ele está em todo o querer sobre a minha vida, que eu vá antes, que eu chegue com as mãos cheias diante dEle, que eu possa levar frutos, que eu possa ter o que apresentar diante dEle. Então, muitos dos nossos hoje, né, estão assim, buscando o imediatismo. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, é para agora. Mas o agora, né, te satisfaz. E o amanhã, como é que fica? Sejamos realistas, né? Não fique se lamentando, não olhe para a dificuldade, ore, lute, encare os fatos, busque solução. Não fique sentado, meu irmão, no banco. Oh, tem muita gente que fica sentado no banco. Não é que é ruim tu ficar lá sentado no banco, mas o mundo lá fora precisa de ti também. Então se ponha diante do Senhor, diga, Senhor, o que eu posso fazer para ti? Que eu não venha aqui na minha carral uma vez por semana, 2 vezes na semana, levanta a minha mão e diga, bênção, Senhor, bênção na minha vida, bênção na minha vida. E só queres a bênção, meu querido, mas tu não olha que Deus tem muito mais para ti. Tu tem muito mais a alcançar do que a ganhar para Deus. Entendeu? Tu tem muito mais a alcançar para Deus, né, do que para ti propriamente vivo, porque aquilo que Deus tem te colocado à mão tem sido suficiente, tu tem bastante carne, só que tu não consegue ver, tu está com a tua mente ali cauterizada, tu não consegue ver, né? É, prontidão, né? Então, a prontidão, ele te coloca assim, né? Busca oportunidade, vê a solução, busque olhar para a solução, porque o problema já está ali, então não busque olhar para o problema, né? Busque a solução, porque você não sabe o dia de amanhã. Tenha determinação, busque as coisas de Deus, né? Não olhe para a vida lá fora. Agora eu digo para você, tenha determinação como tu tinha lá no mundo, meu amado, porque lá no mundo, tá? Tu andava com o cigarro na mão, com o copo, com a garrafa na mão, dançando, sapateando, gritando, falando alto. Aí quando tu chega na igreja, o que tu faz? Quando tu chega na igreja, tu se anula. O teu Criador que te criou, que deu vida, que deu provisão para ti, tu não consegue reconhecer? Será que tu não entende isso? Que é Ele que mantém o Espírito dele dentro de ti, e esse ar que tu respira pertence a Ele? Então, por que eu tenho que me calar? Por que eu tenho que ficar encolhido dentro da igreja? Por que eu não levanto a mão? Por que eu não glorifico a Deus como eu gritava lá no mundo para Satanás? Então, tem gente que se anula, tem gente que fica anulado. Tu passa pelo irmão, dá uma paz do Senhor, ele quer se enfiar no bueiro. Que vergonha é essa? Antes tu andava na rua com uma dúzia de lata na mão. Hoje, para tu carregar a Bíblia, tu bota dentro de uma sacola. E Deus o livre se alguém vê. O teu vizinho, tu se esconde. Não é verdade? E isso acontece. E eu estou chamando aqui a atenção. Eu não sei o que o Eterno quer falar, com quem quer falar, mas ele quer dizer alguma coisa para ti.
Busque, se santifique. Não seja medroso, não seja covarde. Busque, o Eterno tem muito para ti, tem muita gente se anulando, colocando o talento, enterrando o seu talento. Ah, mas eu não sei cantar. Quem te apontou que tu não sabe cantar? Ah, eu não sei falar igual o irmão. Quem disse para ti? Eu tenho um irmão na minha igreja que ele não sabia ler nem escrever, e ele aprendeu na Bíblia, e se você vê ele pregando, se você vê ele lendo, você não acredita. Entendeu? Mas porque ele se colocou diante do Senhor e disse, Senhor, eu quero. Então, essa é a diferença, né? Então, Deus te criou para tu ser filho dele e servir a ele. Mas a gente acaba sendo Judas. Nós somos igual a Judas, porque quando estamos no mundo, nós fizemos para o diabo, mas como estamos na igreja, a gente fica querendo se anular. Ah, hoje eu não vou no culto porque está chovendo. Eu lavei o carro, então eu acho que eu não vou. Hoje eu não vou no culto porque está frio. Hoje eu não vou no culto por causa disso. É sempre desculpa. É sempre desculpa. Mas quando nós estávamos no mundo, podia estar caindo o raio da chuva, podia estar caindo o que fosse o mundo lá fora. Nós ficava até madrugada, nós passava a madrugada toda lá, sapateando, voltava para casa num traste, às vezes, muitas vezes bêbado, carregado pelos outros, muitas vezes até com livramento de Deus na nossa vida, a gente nem sabe de um acidente, mas para ir para a casa do Senhor, eu vou pensar. Se eu... Não é assim, meu amado, não é assim. Então tenha fidelidade, é isso que ele está dizendo, e é isso que esse mau servo, se esse mau mordomo, pela parábola, te mostrou, que Yeshua te deu, que o mau servo, ele tinha todas essas qualidades, imagina nós que somos filhos do Senhor. Tenha a tua fidelidade, seja fiel no pouco para que Deus te coloque no muito, né? Não queira esperar ganhar muito para ser fiel, para ser dizimista, para ser ofertante, para fazer um sedacá ao teu irmão, para estender a mão a alguém, né? Use aquilo que Deus tem te dado com as forças que tu tem mesmo, entendeu? Porque Deus proverá. Isso aí é certo, né? Então, tudo isso, né? No versos 3 ele diz, não servia dois senhores, ou você ama o Senhor, ou você não ama o Senhor, porque se você ama outras coisas além do Senhor, você se rebela contra ele, e é isso que nós temos visto ultimamente. As pessoas se rebelam dentro da igreja porque não servem ao Senhor, querem outras coisas, querem o seu status, querem servir ao seu status, querem servir à sua arrogância, querem servir ao seu orgulho. E o que acontece? Você vai desviar e você vai e leva outros consigo. Você ainda é culpado pelo sangue do teu irmão, que muitas vezes tu começa, olha, irmão, isso aqui não tá bom não, né? Olha, o pastor, olha, não sei se pastor, olha, eu faria assim, porque eu acho que assim é melhor, porque bota tudo naquele, porque é todo aquele lá, olha, é só aquele lá deve ser o queridinho dele, olha lá. É aquele lá, porque para nós ele não... Nada, meu irmão, vai orar, vai te colocar e fala, Senhor, eu quero ser usado igual aquele irmão. Eu quero também que tu me dê um dom. Eu quero ser tão servo quanto foi todos aqueles outros que tu levantou muito antes, e de outras gerações, sabe? Então, isso é que nós temos que ter ideia, né? Então, eu pergunto para você hoje, né? E deixo essa pergunta para você. A quem você tem dado ouvidos, meu? A quem você tem dado ouvidos? A lei de Moisés? Ao que Yeshua tem ensinado? Ao que você tem aprendido na sua carral? Pelos seus pastores, pelos seus diáconos, pelos seus líderes? A quem você tem dado ouvido? Ou tem dado ouvido ao mundo? Pelo achismo? Aqueles que vivem na graça, né? E que desculpa a palavra, e que levarão muito a desgraça, né? Então, o que você tem deixado ouvir? Por quem você tem seguido? Pela nuvem de glória, pelo comando do Senhor, pelo arua na sua vida? Ou você tem dito, eu vou fazer assim mesmo, Deus queira ou não queira, eu vou fazer porque a vida é minha? É isso que você tem feito? Então, eu digo para você, reflita sobre isso, viva uma vida santa, busque se colocar diante do Senhor, porque Ele precisa de ti. Em algum momento, as vidas que são para ti, para tu buscar com uma palavra, não são para mim e não é para nenhum desses que estão aqui, mas é para ti. É deles que tu vai ter que prestar conta diante do Senhor quando tu chegar lá. Porque aí Ele não dirá, tu falava no meu nome, tu dizia no meu nome, tu pregava no meu nome, entra, meu filho, porque eu sei. Eu te conheci, sei do teu coração. Mas triste daquele que chega, Senhor, mas eu pregava no teu nome, eu falava, e ele vai dizer, se aparta de mim,
porque me levasse muitas vidas ao engano, e por tua causa eu vou ter que voltar lá e recuperar aquelas vidas, qual tu fosse ceifador sem a minha ordem. Então, meu amado, se ponha diante de Deus e que Deus fale ao teu coração sobre essas palavras. Peço perdão pela hora, mas eu precisava falar isso e que Deus os abençoe, abrindo aí para os nossos amados aí, para fazer os comentários. Baruch Hashem. Amados, bem breve os comentários, que o tempo realmente, linda explanação aí do nosso querido, tá? Bem breve para a gente poder encerrar, já 1h30 de estudo, tá bom? Irmãos, vou pedir para o Fernando e o Rocha começar primeiro. Começou um barulhinho aqui, vou esperar passar. Amém. Tá. O meu comentário é muito simples. A ovelha se perde no caminho porque ela não está pronta ainda, tá? O filho pródigo, ele escolhe se afastar. Ele escolhe se perder. Por isso que o pai não volta a buscar ele, tá? Ele tem que reconhecer e ele volta. Todos os dias o pai fica olhando na janela esperando ele voltar. Mas voltar, cabe a escolha, essa escolha é do filho pródigo. Agora a ovelha não. Se a ovelha, quando ela se perde, porque ela ainda está no caminho, ela está aprendendo, aí o pastor vai buscar, porque ela não está pronta ainda, tá? Então há diferença. A ovelha se perde no caminho porque não está pronta. O filho pródigo se perde porque escolheu se perder, escolheu se afastar. Amém. Rosh Wallace. Realmente, o filho pródigo, só quero dizer que é Efraim, né? Então, pegando Efraim, traz todo o restante. Os gentios vêm junto, os Ger vêm junto, né? Gentil é pagão, né? E Ger é estrangeiro, então vem junto todos esses. Então, o Eterno lança a rede ali, e a frase-chave ali é caindo em si. Então, ele caiu em si sozinho, porque ele já sabia o caminho. Amém. Amados, vou ser bem breve aqui, tá? Até porque meu vizinho começou um barulho aqui, agora acho que até parou, deu uma parada, vamos ver se eu consigo. Comentário bem breve, tá, pessoal? Vai lá. Vou fazer o seguinte, os irmãos já comentaram tudo, já passaram por todos os pontos, tá? Qualquer coisa que eu vá comentar aqui vai ser chover no molhado, tá bom? Vou encerrar meu comentário por aqui. Vamos buscar o Eterno enquanto ainda é tempo, antes que aconteça que nem esse homem rico aqui, depois que acabou o tempo dele, que depois não tinha mais nada para fazer, aí ele queria deixar para tentar se corrigir, aí ele queria deixar para tentar avisar a família dele. Vamos buscar o Eterno enquanto é tempo. Enquanto você está aqui, hoje é o momento de fazer alguma coisa. Hoje é o momento de você começar a orar mais, começar a ler mais a Escritura, ajudar o teu irmão que está perdido. Amém? Vou encerrar por aqui. Baruch Hashem. Amém. Eu vou fazer a bênção sacerdotal e eu gostaria de pedir hoje ao nosso querido diácono irmão Walter que fizesse a oração final, tá? Então eu vou fazer a bênção e aí depois ele faz a oração final, tá? Pedindo a bênção, a saúde, a libertação, pedir que o Eterno cuide de nós nesse Shabat, tá bom? Vamos lá. Ivaverecha Adonai veish merecha, Yair Adonai panav elecha, viruneka. Issa Adonai panav elecha, veasen lecha shalom. Amém, irmão Walter? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, a cada vida, Senhor, presente nesta live, e aqueles que ainda irão ouvir futuramente e ver, Senhor, ó Deus, que toda essa palavra, ó Pai, entre no coração de cada um e que transforme vida, que haja cura onde precisa ter cura, Senhor, segundo a tua vontade e o teu desejo. Também, Senhor, que haja, ó Pai, libertação, Senhor, daqueles que ainda estão, Senhor, com vícios no mundo, Senhor. Que haja também, Pai, visita na casa daqueles que todos aqui oram, Senhor, porque tu sabes que cada servo teu tem orado por aqueles que amam também. Então, Senhor, que o teu arua possa visitá-los, aquebrantá-los, Senhor, e colocar no coração deles, Senhor, a necessidade de cada vez mais estar, Senhor, te buscando, te santificando, ó Pai. Sim, Senhor, sabemos, Senhor, das dificuldades. Sim, somos humanos, sabemos de todas as dificuldades, mas que sejamos, ó Pai, ó Deus, que possamos buscar, Senhor, na tua palavra, na tua face, ó Pai, o fortalecimento, Senhor, individual, espiritual e também coletivo diante das nossas orações, Senhor. E abençoe a cada um e as suas casas, Senhor, e que nos dê, ó Pai, uma semana, um final de Shabat, Senhor, abençoado, no nome santo de Yeshua. Amém
e amém. Amém. Amém, vem amém. Parabéns a todos os professores, nós também comentarista de hoje, Rosh Wallace, né? Um Shabbat Shalom para todos, meus amados, que possamos continuar na presença do Eterno nesses dias, né? Um Shabbat Shalom e até o nosso próximo encontro. Amém? Amém.